Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Vou ler mais um pouquinho. É de muita valia esse catecismo. Que todos escutem. Se não puder escutar agora, escute mais tarde. O horário não interessa, o interessa é que leiam. Mas que leiam até terminar a oração. A oração você não faz ela pela metade. Ou você faz ou não faz. Você tem que pegar a oração e ler ela, esperar até terminar. Ler até terminar, escutar até terminar a oração. Presta atenção, meus irmãos. É isso que Deus quer de nós. Fidelidade a Ele. Nós temos que ser fiéis a Deus. Amém? Então eu vou ler o 924. Acrescenta as outras formas de vida consagrada, ordem das virgens, ordem consagrada, a ordem das virgens constitui a mulher que vive no mundo, ou a monja na oração ou na penitência no serviço a seus irmãos, no trabalho apostólico, conforme o estado e os carismas respectivos oferecidos a cada uma. As virgens consagradas podem se associar para guardar mais fielmente seus propósitos. A vida religiosa. Nascida no Oriente, nos primeiros séculos do cristianismo, é vivida nos institutos canonicamente erigidos pela Igreja. A vida religiosa distingue-se das outras modalidades da vida consagrada pelo aspecto cultural, pela profissão pública dos conselhos evangélicos, pela vida fraterna levada em comum, pelo testemunho da união de Cristo com a Igreja. A vida religiosa brota do ministério da Igreja. É um dom que recebe aquele de seu Senhor e que oferece com um estado de vida plenamente fiel ao chamado por Deus, para professar os conselhos. Assim, a Igreja pode, ao mesmo tempo, manifestar o Cristo e reconhecer-se como esposa do Salvador. A vida religiosa é convidada a significar, em suas variadas formas, a própria caridade de Deus, em linguagem da nossa época. Todos os religiosos, isentos ou não, são contados entre os cooperados do bispo diocesano em seu ministério pastoral. A implantação e a expansão missionária da Igreja exigiram, desde o início da evangelização, a presença da vida religiosa sob suas diversas formas. A história atesta os grandes méritos das famílias religiosas na propagação da fé e na formação de novas igrejas, desde as antigas instituições monásticas e as ordens medievais, até as congregações modernas. Os institutos seculares. O Instituto Secular é um instituto de vida consagrada na qual os fiéis, vivendo no mundo, tendem à perfeição da caridade e procuram cooperar para a santificação no mundo, principalmente atuando em seu interior. Por uma vida perfeitamente e inteiramente consagrada a esta santificação, os membros desses institutos participam na tarefa da evangelização da Igreja no mundo e a partir do mundo, onde sua presença age como um fermento, seu testemunho de vida cristã. Visa organizar as coisas temporais de acordo com Deus e impregnar o mundo com a força do Evangelho. Eles assumem por vínculos sagrados os conselhos evangélicos e mantêm sobre si a comunhão e a fraternidade próprias do seu modo de vida secular. A sociedade da vida apostólica. As formas diversas de vida consagrada acrescentam às sociedades da vida apostólica, cujos membros são os votos religiosos, buscam a finalidade apostólica própria de sua sociedade e levando vida fraterna em comum, segundo o próprio modo de vida, tendem à perfeição da caridade, pela observância das constituições.
Entre elas, as sociedades cujos membros assumem os conselhos evangélicos, por meio de algum vínculo determinado pelas constituições. Consagração e missão. Anunciar o Rei que vem. Entregue a Deus supremamente amado, aquele que pelo batismo já está a Ele consagrado e assim consagrado mais intimamente ao serviço divino e dedicado ao bem da Igreja, pelo estado de consagração a Deus, a Igreja manifesta Cristo e mostra como o Espírito Santo age nela de maneira admirável. Os que professam os conselhos evangélicos têm, pois, por missão, primeira, viver sua consagração. Mas, enquanto dedicados em virtude da primeira consagração ao serviço da Igreja, têm a obrigação de se entregar de maneira especial à ação missionária no mundo próprio de seu instituto. Na Igreja, ela é como sacramento, isto é, o sinal e o instrumento de vida. A vida consagrada aparece como um sinal peculiar do ministério da redenção. Seguir e imitar a Cristo mais de perto, manifestar mais claramente seu aniquilamento e estar mais profundamente presente a seus contemporâneos no coração de Cristo. Aqueles que estão nesta via mais estreita estimulam seus irmãos por seu exemplo. Dão esse testemunho brilhante de que o mundo não pode ser transfigurado e oferecido a Deus sem o espírito das bem-aventuranças. Seja esse testemunho público, como no estado religioso, ou mais discreto, ou até secreto, o advento de Cristo permanece para todos os consagrados, a origem e a orientação de sua vida. Como o povo de Deus não possui aqui na terra morada permanente, o estado religioso manifesta a todos os crentes que já aqui neste mundo a presença dos bens celestes dá testemunho da vida nova e eterna adquirida pela redenção de Cristo. Prenuncia a ressurreição futura e a glória do Rei Celeste. Resumindo, por instituição divina, há uma igreja entre os fiéis, ministros sagrados, que no direito são também chamados clérigos. Os outros fiéis são também denominados leigos. Há ainda fiéis que pertencem a uma ou outra das duas categorias e que, pela profissão dos conselhos evangélicos, consagram-se a Deus e servem assim a missão da Igreja, para anunciar a fé e para implantar seu reino. Cristo envia seus apóstolos e seus sucessores, dá-lhes participação em sua missão. Eles recebem de Cristo o poder de agir em seu nome. O Senhor fez de São Pedro o fundamento visível de sua igreja. Entregou-lhe suas chaves, o bispo da igreja de Roma, sucessor de São Pedro, e é a cabeça do colégio dos bispos, vigário de Cristo e, aqui na terra, pastor da Igreja Universal. O Papa tem por instituição divina poder supremo, pleno, imediato e universal na cura das almas. Os bispos, estabelecidos pelo Espírito Santo, sucedem aos apóstolos, são, cada um por sua parte, princípio visível e fundamento da unidade em suas igrejas particulares. Ajudados pelos presbíteros, seus cooperadores e pelos diáconos, os bispos têm o ofício de ensinar autenticamente a fé, de celebrar o culto divino, sobretudo a Eucaristia, e de dirigir suas igrejas como verdadeiros pastores. A seu ofício pertence também a solicitude por todas as igrejas, como o Papa e sob a sua direção, sendo característica do Estado leigo viver em meio ao mundo e aos negócios seculares. São os leigos chamados por Deus a exercer seu apostolado no mundo como fermento, graças ao vigor de seu espírito cristão.
Os leigos participam do sacerdote de Cristo, cada vez mais unidos a Ele. Desenvolvem a graça do batismo e da confissão em todas as dimensões da vida pessoal, familiar, social e eclesial, e realizam, assim, o chamado à santidade, dirigido a todos os batizados. Graças à sua missão profética, os leigos são também chamados a serem testemunha de Cristo em tudo no meio da comunidade humana. Graças à sua missão régia, os leigos têm o poder de vencer o império do pecado em si mesmo e no mundo, por sua abnegação e pela santidade de sua vida. A vida consagrada a Deus caracteriza pela profissão pública dos conselhos evangélicos, da pobreza, da castidade e da obediência em um estado de vida permanente, reconhecido pela Igreja, entregue a Deus supremamente amado, aquele que pelo batismo já havia sido destinado a Ele, encontra-se no estado de vida consagrado, mais intimamente devotado ao serviço divino e dedicado ao bem da Igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham todos uma boa tarde.